Bom, aqui no Tricô.40, eu tenho a honra de receber aqui, compartilhar com vocês informações importantes, trazer aqui um conteúdo de qualidade com a policial federal, agente de polícia e do Sindicato de Policiais Federais do Estado do Paraná, a doutora Luciana, vai compartilhar comigo aqui a sua vivência e a sua especialização aí nesse cuidado da criança e adolescente, não é isso? Isso. Eu vou deixar esse espaço para você se apresentar aí para o nosso público, falar da sua carreira e onde você está hoje, mas quem é a Luciana do Sindicato de Policiais Federais? Tá bom, obrigada. Gente, é uma honra, tudo bem? Boa tarde. Então, eu já estou na Polícia Federal há 20 anos, né? Então, minha carreira já tem 20 anos. Sou agente de Polícia Federal, sou especialista em direitos humanos e políticas públicas para infâncias e juventudes pela PUC Paraná e também em exploração sexual infantil pelo Instituto Interamericano de Ninho, Laninha e Adolescentes, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e tenho vários cursos e capacitações, simpósios, enfim, nessa área de cuidado, principalmente nos crimes de abuso sexual infantil, compartilhamento de material de abuso sexual infantil e crimes conexos. Já trabalhei na área, hoje a minha atuação é mais na área de informação, levar informação para a população, para a sociedade mesmo, na área de proteção, de prevenção a crimes contra crianças e adolescentes no meio cibernético. E eu também sou mãe de 4 filhos, né? Como você falou, sou diretora do Sindicato Policiais Federais do Estado do Paraná e sou mãe de 4 filhos, sendo que um deles três já são adultos praticamente, e um deles é um bebê atípico, tem síndrome de Down, também é uma causa minha, então também faço capacitação nessa área da síndrome de Down, até porque as crianças com deficiência, nós sabemos que tem estudos comprovando isso, que elas têm 7 vezes mais chances de serem abusadas, de sofrer qualquer tipo de violência, tanto sexual quanto institucional ou psicológica, né? Até às vezes, uma certa dificuldade dessa criança relatar aquilo que ela está passando, e também porque essa criança, muitas vezes, ela é desacreditada, apesar de serem crianças muito inteligentes, ainda nós temos uma sociedade, que nós usamos hoje o termo capacitista, que não acredita no potencial que essas crianças com deficiência têm, né? Então, interessante isso que você falou, mas e olha que a gente vai permear aqui esse podcast já por algumas pautas que eu já percebi só da sua fala. Primeiro da parte de direitos humanos, a questão da criança e o adolescente e essa questão de visibilidade aqui às crianças que têm ali uma dificuldade. Aí eu quero até que você me fale, capacitistas que você estava o termo. Como né? se fosse o que a gente usa para os preconceitos, né? As pessoas que usam termos que hoje já são pejorativos, né? Não se utiliza mais há muitos anos, ou se referem a crianças. Até recentemente nós tivemos problema com um humorista, entre aspas, de humor negro até de Portugal. Nossa família até foi chamada também. Teve várias famílias que acionaram a Defensoria Pública do Paraná para contra piadas que esse humorista fez, levando em consideração um acordo que o Brasil tem, né, nessa área de proteção à criança e à pessoa com deficiência, o acordo Brasil-Portugal, e de políticas de proteção, né, e estimulação a essas pessoas com deficiência, e nós acionamos, sim, né, a Defensoria Pública contra piadas, né, que você diminua, use termos pejorativos em relação a essas pessoas que tanto lutam para chegar onde chegaram. Nós tivemos a oportunidade até de nos encontrarmos com campeões paralímpicos agora no aeroporto, tiramos foto e tudo. Então, assim, são seres humanos fantásticos que têm muito a agregar à sociedade e nós não podemos deixar que eles sejam diminuídos assim pela sociedade. Ou até escanteados mesmo, Exatamente. né? É como se eles não tivessem um espaço de fala, um espaço de oportunidade, e precisamos lutar por essas pessoas. Exatamente. Né? Nesse seu viés de direitos humanos, eu queria que você falasse um pouco dessa visão policial, porque quando fala direitos humanos, as pessoas associam como se não tivesse nada a ver com polícia. Né? Infelizmente ainda tem isso. O que na minha visão de dentro da polícia, pelo contrário, nós temos que vivenciar os direitos humanos, porque nós
precisamos ali assegurar direitos, executar a lei, mas principalmente cuidar de um ser humano que tá, seja uma vítima, seja um infrator. Então, você, nessa sua perspectiva de alguém que está na área, principalmente como diretora, né, do sindicato, e estudante dos direitos humanos, o que você pode dizer para a sociedade dessa relação intrínseca que tem de polícia e direitos humanos? Quando a gente fala, né, em polícia relacionada a direitos humanos, o pessoal já pensa muito em direitos dos criminosos apenas, né? E não é isso. Todo ser humano tem o seu direito, nós temos legislações, nós temos um ordenamento jurídico no país que deve ser cumprido, que deve ser obedecido, vamos dizer assim. A minha área volta mais realmente para crianças e adolescentes. Os direitos humanos dessas crianças e adolescentes, sendo eles infratores ou sendo eles vítimas de qualquer tipo de violência, né? Que nós devemos assegurar e devemos ter o cuidado com essa vítima. Eu acho que nós estamos crescendo muito hoje, né, em vários estados no país. Eu acho que ainda falta muito a ser feito, principalmente com relação a crianças e adolescentes vítimas, o cuidado que devemos ter e também para tirar, a gente falava muito antes, a criança está sofrendo abuso, então vamos fazer o quê? Vamos tirar aquela criança do local onde ela está sofrendo abuso. Era essa a visão que se tinha. E aí você revitimizava ou fazia com que essa criança sofresse mais violência ainda. Além dela tirar ela do lugar, eu tenho um abusador dentro da casa dela, pode ser um padrasto, um pai, um primo, um irmão, o que for, uma pessoa próxima, um vizinho, ao invés de eu tirar o abusador, o criminoso, a visão que se tinha era tirar a criança. Ou seja, ela vai ser afastada dos familiares, dos outros irmãos, da mãe, dos outros familiares, de um ciclo que ela tem. Segurança até, às vezes. E o abusador continua ali. Não pode ser essa a nossa visão. A nossa visão é dar todas as condições para aquela criança, aquele adolescente que, se é que já sofreram vítimas, o meu papel é que eles não sejam vítimas, como eu falei. Sim. Mas se já aconteceu, é que a gente dê condições e tratamentos psicológicos, médicos, o que for necessário para essa criança e esse adolescente continuem a sua vida naquele ambiente no qual ela já está inserida, naquela sociedade que ela já está inserida. E afaste deles a violência, e não afaste a criança do seu meio. Sim. Sim, afastar a violência deles. Né? Com certeza. Você tirar ela ali do ciclo de segurança dela, né? Porque bem ou mal ela tem uma rede ali de familiares, de tem amizade. Um vínculo afetivo. Tem um vínculo afetivo. E a lei Henri Borel traz um pouco isso agora, né? A possibilidade de afastamento do agressor, enfim. Mas eu quero associar aqui como que é essa questão da violência de criança e adolescente no ambiente cibernético também, porque eu acho que me parece ser um ambiente muito vulnerável, né? Sim. E eu queria saber essa sua relação e dessa preocupação que eu acho que pais, professores, essa rede interdisciplinar de apoio à criança precisa ficar atenta aos sinais, né? Exatamente. E a gente, o que eu falo muito hoje é para que nós não nos tornemos, nós profissionais aqui, especialistas em vítimas, mas sim que a gente possa fazer de tudo, dar o nosso melhor para que não hajam tantas vítimas. Né? Porque é crescente. A demanda, principalmente no pós-pandemia, existem estudos que falam que, ou por causa nós sabemos que é crescente, e ainda assim a gente sabe que há subnotificação. As crianças ficaram no período da pandemia afastadas das escolas. As escolas são um dos principais meios de comunicação dessas crianças, onde essas crianças podem falar, podem ter uma revelação espontânea, onde elas procuram uma pessoa de vínculo de confiança, ou até algum profissional que trabalhe com elas consiga perceber que essa criança está sendo vítima ou esteja sofrendo alguma violência. E elas ficaram afastadas desse meio. Então, quando voltaram às aulas, o número de denúncias subiu assim. Não é porque não estava acontecendo, muito pelo contrário. Ele estava acontecendo, mas ele estava sendo subnotificado. Já existem estudos já comprovando essa vertente, né? E já cresceram, a gente sabe, tem dados da SaferNet atuais que subiram mais de 10% o número de notificações só nesse primeiro semestre desse ano em relação ao ano passado. Então, o que a gente leva? Vínculo de confiança, dos pais com os filhos, professores, ouçam as crianças, né? Principalmente fiscalizem, conversem com seus filhos. E esses dias eu ouvi uma palestra onde estava uma adolescente falando justamente sobre os ataques nas escolas e ela fala assim,
olha, a principal preocupação nossa, enquanto os pais e mães estavam, mando meu filho para a escola, não mando para a escola, nós estávamos preocupados com o nosso colega ao lado. Com um colega, quem será que poderia ser um possível criminoso, vamos dizer assim, ou alguma pessoa que está passando por algum problema ali. E ela falou, eu tenho vários colegas que têm algum tipo de dependência, ou química, ou dependência em vape, ou sofre de depressão, ansiedade, e não tem um vínculo afetivo em casa, uma abertura com seus pais, para que possa falar abertamente sobre esse problema psicológico no qual está passando, para que ela possa buscar ajuda. E ela falou assim, muito mais do que ter um policial na frente de cada escola, de cada creche, ou do que ter um detector de metais dentro de cada escola, nós precisamos de profissionais de saúde mental. Sim. Porque as crianças e os adolescentes, os jovens, estão precisando cuidar da sua saúde mental. E muitas vezes eles não têm em casa um apoio disso. E um dado muito grave de um estudo que foi feito, acho que por algumas empresas, que a Persky Lab, o Fórum Internacional de Segurança Pública, enfim, que detecta que 50% dos pais que eles entrevistaram acham que, em momento algum, as suas crianças ou seus jovens e adolescentes que estão na internet podem sofrer algum tipo de violência ou estão correndo algum tipo de risco, algum tipo de perigo na internet, porque ele está ali no quarto, ele está dentro de casa, ao lado do quarto dos pais, eles acham que está tudo bem. E não é assim. E aí eu já trago uma analogia. Se a gente não deixa nosso filho sozinho, não solto meu filho sozinho numa metrópole, um São Paulo, por exemplo, não largo ele lá no meio da rua, se vira meu filho de 5, 6, 7 anos, ou 10, 12 anos, se vira sozinho. Por que eu faço isso na internet? Onde é um lugar obscuro, onde nós encontramos muitas coisas boas, maravilhosas, com a tecnologia, mas, porém, aqui eu também quero deixar bem claro que o problema não é a tecnologia, e sim as pessoas que fazem mau uso dessa tecnologia, né, tanto para cometer fraudes como para cometer crimes. E eles usam de linguagem ludibriante, se fazem passar por crianças. Nós tivemos recentemente até numa novela relatando um abusador, como é que ele chega na criança e faz passar por uma pessoa da mesma idade. Muita gente até me procurou para falar, você viu? Isso não é novidade, isso já acontece há muito tempo. Não é novidade nenhuma para nós que estamos na área policial, sim, porém pode ser novidade para os pais. Isso acontece, e isso que a gente tenta passar nas nossas palestras. Isso acontece, e como isso é que real. O pai tem que ficar de olho, alerta mesmo, assim, você tem alguma sugestão, orientação para os pais, ou para professores, que é uma porta de entrada de informação, de desabafo, né, essa proximidade que a escola tem, que de fato chega muitos casos pelas escolas. E nesse intuito de trazer conhecimento e orientação, o que você diria para um pai que às vezes está preocupado, mas não sabe por onde começar, né? Converse com seu filho, sempre. Estabeleça um vínculo de confiança. Demonstre que ele pode contar com você. Não é fácil. Eu sou mãe de 4 filhos. A gente sabe que não é fácil, não existe uma fórmula mágica. Mas parece tão fácil chegar e conversar. Não, não é fácil. Mas nós temos que tentar entrar, conversar, estabelecer vínculos, explicar aquilo que é certo, o que é errado. Por exemplo, algumas redes sociais, como o Instagram, TikTok, você só pode ter acima de 13 anos, mas a gente sabe que muitas crianças têm. Então, converse com seu filho, por que o perfil dele tem que ser privado? Por que não pode ser aberto? Por que ele tem que te mostrar, ou ela, né? Cada pessoa que tenta adicionar como seguidor, com a monetização dessas redes sociais também se tornou um problema, porque os próprios pais incentivam as crianças e adolescentes a postarem, existe uma monetização por trás, existe likes, a cultura do like. Outra coisa que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado é com os haters, sim, os odiadores, né? E como lidar com essa saúde mental da criança que está ali num processo de validação? Né? Porque a rede social me parece que é também essas likes que você falou, comentou aí, é uma questão de validação que às vezes as pessoas buscam, né? Buscam, sim, validação de, eu tô bem, eu não estou, como é que está, eu quero aparecer de alguma maneira, essa super exposição. Como é que fica a saúde mental das nossas crianças? Nós temos que cuidar disso. Eu vejo assim, se um pai ou uma mãe não se acham capazes de cuidar disso,
procurem um profissional, Uhum. né? Nós temos excelentes psicólogos, psiquiatras, enfim, que atuam na área das infâncias e juventudes. Procurem ajuda profissional, se você acha que está tendo algum problema. Agora, perceba sinais, né? Perceba sinais dos seus filhos. Eu vi um relato de uma mãe de uma dessas crianças, né, jovens, que atacaram as escolas, que ela fala, meu filho já estava... E ele estava realmente há 2 anos planejando aquele ataque. E ele estava também há 2 anos apresentando alguns sinais em casa diferentes. E elas todas, mas eu acho que era da idade. Aí ele só estava no quarto, depois ele começou a usar roupas largas, depois ele começou a usar roupas pretas, depois ele começou a ficar agressivo em casa, mas eu o tempo todo achei que fosse uma fase da adolescência. E, no entanto, eu fico pensando assim por esse lado, não é julgar, mas, poxa, entre no quarto do seu filho. Veja o que o seu filho está fazendo, converse, sente, assista um filme, jogue o jogo que o seu filho, tenha as redes sociais que seu filho. E mesmo assim, tome cuidado, porque o seu filho tem um perfil aberto para a família e mais uns 10 perfis abertos, filho ou filha. Eles têm, os jovens têm, mais uns 10 perfis que as famílias não sabem, né? Que eles postam as coisas de interesse, o que eles querem. Então, tome cuidado e converse com ele a que ele pode estar sujeito, né? Sim. Como é que essa criança ou esse adolescente já tinha dentro do quarto machadinha, martelo, planejamento de ataque, máscaras, e uma mãe e um pai nunca viram, nunca entraram no quarto nem para limpar o quarto desse filho, sabe? Então, nós não podemos isolar dos nossos filhos da nossa família, nem que eles se isolem. Eu acho assim que a privacidade entra muito a questão, mas e a privacidade do meu filho? Como é que eu vou pegar o celular? Quando é criança, não importa, não existe. É a vida dele. Agora, eu acho que a privacidade não pode estar acima da vida, do direito à vida do seu filho ou de outra pessoa. E o que eu falo muito para os pais também, nós temos que cuidar não só para que nossos filhos sejam vítimas de cyberbullying, de sexting, de compartilhamento de imagens, principalmente nudes, mas que eles também não sejam os algozes, para que eles não sejam as pessoas que fazem o bullying, as pessoas que compartilham imagens de nudes de coleguinhas da escola, porque é crime. E a gente tem grandes problemas, e principalmente em escolas particulares, né, onde você acha, não, isso não vai chegar em mim, vai chegar. E se seu filho for apreendido, ele vai cair no sistema socioeducativo, junto com toda aquela mistura de pessoas que fazem parte do sistema socioeducativo. Sim. Então, vão ser tratados como adolescentes infratores. Porque, se for o caso, se tiverem uma conduta análoga a um crime, justamente, no nosso ordenamento jurídico. Eu percebo que o seu caminhar aí de vida profissional, né, e também de experiência pessoal, caminha pelos direitos humanos entre criança e adolescente, como nós já conversamos, mas você tem uma experiência de ser mãe de uma criança de síndrome de Down. Qual é o nome dele mesmo? Luca. O Luca, que eu inclusive encontrei aqui, uma gracinha ele. Como que foi essa sua experiência? Como é o desafio de uma sociedade, né, que precisa avançar muito nesse tema? Não é fácil, né? A gente fala assim, mas eles são crianças maravilhosas, né? É lógico que vamos dizer assim, ser mãe já e conciliar carreira, família, casa, enfim, já é uma atividade estressante para todas as mulheres, né? Mas ser mãe de uma criança atípica nos torna assim, vamos dizer assim, você tem que se doar um pouco mais. Por quê? Porque você quer que seu filho se desenvolva normalmente, como qualquer outra criança. E eles precisam de quê? De estímulos. E você precisa de quê? De tempo, de treinamento, de estudo, ou de profissionais que te auxiliem a fazer isso, né? E então, a gente está sempre... né? E acesso. Né? E acesso. Então, nem sempre, não são todas as famílias que têm condições ou de ter um plano de saúde ou de pagar profissionais particulares e dependem de fila, de lista de espera, ou de até mesmo de estudo, de condições de fazer cursos, estudos na área, para que você mesmo possa dar esse estímulo à família. Então, nós temos muitos desafios. Eu ainda falo que nós somos privilegiados em poder oferecer tudo de melhor que a gente pode, assim, que esteja ao nosso alcance para o nosso filho. Mas nós sabemos que muitas famílias têm limitações, então a gente procura sempre estar auxiliando e sempre ajudar famílias próximas que nos procuram também. Entendi. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, além das suas redes sociais, para que as pessoas possam te acompanhar, mas deixar aquele recado especial para uma mãe
né, que pode estar nos assistindo, que tem as suas dificuldades diárias como mulher, porque a mãe se cobra muito, Sim. né? Mas você, dentro da sua experiência e profissional, de conciliar essas diversas funções que você tem como mulher, né? Que é mulher, é mãe, é a profissional aqui, policial, é diretora do sindicato. Vamos deixar aí a sua rede social e um recado aí para aquela mãe que precisa ouvir, que eu tenho certeza que nada é por acaso. Alguém vai assistir que precisa ouvir sua mensagem. Com certeza. Então, o meu Instagram é @lubrungari, né? O meu sobrenome é Lubrungari. E o recado que eu quero dar é que nós, mães, profissionais, enfim, nós não somos perfeitas e nem queremos ser. E nós temos que ter nossa consciência que nós damos o nosso melhor sempre. E os nossos filhos vão entender isso. Que, por mais que falem, eu acho que eu estou fazendo pouco, eu ouço isso de mães, né? Principalmente as mães que têm o primeiro filho com uma síndrome de Down, ou o primeiro filho com autismo, com algum tipo de deficiência. Eu acho que eu devia fazer mais. Não, você faz aquilo que é o teu melhor, você não devia fazer mais. Nós não somos perfeitos. Nós não temos que ser perfeitos, nós temos que ser nós mesmos. E o mais importante de tudo é ame o seu filho. Você tem que amar o seu filho, né? Ame, acolha, e principalmente nas questões onde eu falo, né? Também agora eu entro na outra parte na prevenção de crianças vítimas de abuso sexual. Acolha, instrua, informe o seu filho, converse, crie vínculo de confiança. Esse é o principal papel. E eu acho que assim, que a cada palestra que a gente dá, a cada conversa que a gente dá, que eu faça com que uma mãe vá lá conversar com o seu filho, com a sua filha, ou que vá lá olhar o seu celular e descubra alguma coisa, olha, já aconteceu isso, de vir uma mãe dizer assim, olha, minha filha já estava combinando, de 12 anos, com um rapaz, que depois descobrimos ter 23 anos, de se encontrar, de sair de Curitiba e em São Paulo e se encontrar com ele. Você já pensou? Então, se eu salvei uma criança, ou nós salvamos uma criança simplesmente pelo fato de trazer informação para essas famílias, já valeu. Sim. Entendeu? Então, esse se tornou um propósito de vida. Que bom, fico feliz de termos mulheres aqui com esse propósito, mulheres representando policiais também, mas engajadas em causas maiores, né? Sim. Porque nós somos seres completos aqui. E que outra mulher que queira conversar um pouco, Sim. Converse com a Luciana pelo Instagram. Pelo Instagram, pelo direct, né? Isso. A gente pode trocar informações. A intenção aqui é ter essa rede de apoio de mulheres. Eu agradeço muito, muito mesmo. Conte aqui com o Tricô.40 para o que precisar. Nós estamos aqui para divulgar mesmo o trabalho de outras profissionais, de outras mulheres policiais. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos nos ver no Paraná, né?